Olá, seja bem-vindo a mais um Corações e Mentes, o programa que trata a saúde mental de forma clara, respeitosa, acessível para todos. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante e que muitas vezes é cercado de preconceito e principalmente de silêncio, um silêncio ensurdecedor. Então, hoje, nós vamos falar sobre dependência química. Esse é um problema de saúde pública que atinge milhões de pessoas, destrói as famílias, as vidas e precisa ser compreendido como aquilo que é de fato, uma doença que exige acolhimento, tratamento e apoio. Para nos ajudar a entender melhor o que é dependência química, quais são as suas causas, como ela afeta o nosso corpo, a nossa mente, as nossas relações sociais e, claro, as possibilidades reais de tratamento. Então, para falar sobre o tratamento da dependência química, nós convidamos hoje o psiquiatra Dr. João Otávio Martinez, que eu me orgulho muito de ser meu colega, preceptor de saúde mental da Faculdade de Medicina da UBRA, e também ser meu contemporâneo da Universidade Federal de Pelotas, a nossa leiga, lá onde ele se formou. Católica. Tu te formou na Católica. Vizinho. Vizinho. que eu me formei na Federal, a minha filha se formou na Federal. E o meu maior orgulho é que o Dr. João Otávio Martinez foi aluno da minha filha, que também Excelente, é médica, professora. a doutora Daniela, né? E fez residência Ela em foi psiquiatria. homenageada. A Daniela foi tua homenageada. Foi. Eu vou mandar esse programa para ela. E ele fez residência depois aqui no hospital, em psiquiatria, no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então, João Otávio, eu gostaria que tu nos falasse sobre o tratamento da dependência química. Vamos lá. Bom dia, Nogueira. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar sobre dependência química é... uma coisa que eu gosto de pensar sobre o tema da dependência química é que é só outra forma de olhar. Não que seja a única forma de olhar. Mas é que antes de se tratar de química, na dependência química, ela se trata de dependência. A gente olhar a dependência química não só dando essa ênfase para a parte química, mas olhando para a parte da dependência, nos ajuda a pensar essa doença um pouco diferente. E é um pouco menos usual. O que eu vejo muito, assim, no cotidiano, assim, e não me refiro só aos profissionais, me refiro às pessoas, é falar assim, sou dependente de álcool, de, sei lá, droga, cocaína. E as pessoas focam muito no que é o fim. Sou, sei lá, viciado em diazepam, seja o que for. Só que se a gente começa a pensar na dependência, nós estamos falando de pessoas dependentes. E aí, a gente pode falar sobre dependência a qualquer coisa. Cigarro, a cocaína, o álcool, chocolate, maconha, pessoas. Lugares, qualquer coisa. Porque a gente está falando de gente, de pessoas dependentes. Então, uma das coisas que da maneira como eu enxergo o tratamento da dependência química é pensar na dependência. São características de pessoas, são funcionamentos de pessoas dependentes. Tá, mas qual é a diferença entre uso, abuso e dependência química? Existem diferenças. A gente poderia categorizar aqui o que é um uso, o que é um abuso, o que é cada coisa.
tem diferenças neuroquímicas sobre isso, né? Eu posso falar sobre isso, mas eu entendo que, assim, independente se é uso, se é abuso, nós temos que entender a pessoa. No ponto que eu estava dizendo, assim, uma pessoa que faz uso, que faz abuso, ela... Por quê? Tem muita gente que é usuário e não se torna dependente. Tem gente que experimenta. Por que uma pessoa experimenta? Por que outras pessoas não experimentam? Por que algumas buscam, outras não? Aí vai ter... A gente escuta milhões de histórias no nosso trabalho. Tem gente que procura porque está querendo algo diferente, tem gente que procura porque está querendo se aventurar, tem gente que procura porque está chateado, tem gente que procura por... e aí nós estamos de novo olhando para a pessoa, para a dependência. Por que alguém usa e acaba precisando daquilo cada vez mais, não consegue se livrar? E algumas usam uma vez, se assustam, não quero mais, não continuam. Mas o que fica claro, assim, é que a droga, quando a gente sai na rua, o que a gente vê em cada esquina? Drogaria. Né? O que é drogaria? Uma farmácia. As pessoas só procuram as drogas, historicamente, desde que o homem é homem, ele usa a droga. Sempre houveram drogas. Quando a pessoa quer mudar o seu estado. Então, por exemplo, se eu estou triste, estou deprimido, então as drogas, que tem as drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? Mas a ideia de tu procurar uma droga é para te melhorar o teu estado, como tu estás. Isso, exatamente. É isso que eu estava dizendo. E tu pode fazer isso com álcool, com balinha, com... sei lá, encontrando uma pessoa, tu tenta mudar teu estado a todo instante. Algumas pessoas precisam de coisas para mudar o seu estado. Essas pessoas que necessitam dessas coisas ou não conseguem de outra forma mudar os seus estados, tornam-se dependentes. Elas criam o hábito, né? Tem hábito, tem... o hábito está um pouco ligado na primeira pergunta que tu me fez, o que é uso, o que é abuso, o que é... Qual foi a terceira? Era uso, abuso e... Uso, abuso e dependência. E dependência, né? O uso seria um uso eventual, né? Um abuso, um uso intenso, e dependência é quando aquilo causa modificações neuroquímicas e isso deixa de ser um uso. Essas transformações cerebrais que, ou seja, mudou o cérebro, né? A gente pode fazer com isso uma relação entre impulsividade e compulsividade. São coisas diferentes. Impulsividade é um ato que eu não consigo impedir que ele inicie, tá? Então, eu sou impulsivo. Eu fico... Me dá uma coisa, eu vou lá e faço. Não consigo pensar antes, né? Isso pode ser uma briga, pode ser dizer uma palavra com raiva, e pode ser, fiquei impulsivo e fui lá e usei minha substância, tá? E compulsividade é a incapacidade de interromper um ato em acontecimento. Para essa mudança, existem diferenças cerebrais sobre isso, né? E transformações, né? Na compulsividade, são outros circuitos que estão envolvidos e esses são, por exemplo, assim, uma pessoa é impulsiva e usa, sei lá, café, né? Vamos usar aqui o café hoje. Tu lá e toma o seu café. Foi impulsivo, tomou o seu café. E gostou, tá? Aí ela vai lá, fica em briga com a familiar, vai lá e café de novo. Aí saiu, voltou, lembrou de como o café é bom, café de novo. O cérebro, ele vai aprendendo que... e isso é uma adaptação extremamente funcional. Se isso não acontecesse, nós não estaremos vivos aqui hoje. Por quê? Isso é próximo do que acontece com a alimentação,
com o desejo de reprodução, que é o cérebro recompensa aquilo para que tu faça mais. Por isso que a gente segue querendo se alimentar, por isso que é tão gostoso comer alguma coisa que tenha, assim, enfim, as calorias que a gente precisa, né, para se manter. Não é tão gostoso algo que não nos ajude a perpetuar a vida, né? Daí, o cérebro vai lá e recompensa. Não, olha só, tu foi lá e comeu um pão, né? Achasse o teu pão no meio da floresta, matasse um antílope, e aí ele vai lá e recompensa aquilo. Ó, isso é muito bom, tu tem que fazer isso mais. Sensação de prazer, né? A gente vai ver a liberação de endorfinas, hormônios Tá, mas isso gástricos. também tem um lado bom. Por exemplo, Isso. a liberação de endorfinas, por exemplo, o exercício físico. Isso. Então tu cria Mas um hábito. isso libera para que tu recompense e faça de novo. Tá, mas o grande problema aqui que nós estamos falando sobre dependência química é que aquilo que tu falou, as drogas, elas deformam o cérebro. Né? Deixa eu concluir a ideia para te mostrar como é que acontece. E aí, o cérebro entende o seguinte: vou continuar recompensando ele para que toda vez que ele correr, eu vou liberar endorfina. Toda vez que ele comer, ele vai sentir esse prazer. E o cérebro, ele começa a mudar os circuitos para que ele comece já a recompensar. Quando ele entende que toda vez que a pessoa se veste, bota o tênis de academia, ela já vai ali na frente realizar essa atividade que vai dar o prazer. E aí ele já começa a recompensar antes. Ele já começa a recompensar na hora que tu bota o tênis. Ele entende, botou o tênis, vai correr e vai liberar aquilo que a gente quer. Então ele já começa a recompensar antes. É a pessoa que tomava cafezinho com cigarro, e aí ele lembra, toda vez que eu tomo cafezinho, eu sinto vontade. Ou quando sempre que passava naquela rua, usava substância, e aí já passa na rua, que é perto e tal, já lembra, já dá o gatilho, Tá, porque mas, por começa a haver exemplo, mudanças neuronais que recompensam mais do que o próprio estímulo. Pois é, mas por exemplo, tem muita gente assim que fica esperando às 6 da tarde para sair do trabalho para ir pro botequim, né? Uhum. Isso é uma tradição mundial, né? Os pubs, né? Lá na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra, e aqui nós, os nossos botequins, né? Então o pessoal já passa ali antes de ir para casa, pega um rabo de galo, como se dizia antigamente, né? Pegar sua cachaçinha, ou fazer a sua chopada, a sua cervejada, né? Então tem pessoas assim que ficam assim marcando, né? E já dá uma certa ansiedade, né? Outros são Sim. aqueles bebedores de fim de semana, né? Por exemplo, na Europa tem alguns países, é bem característico, principalmente nos países nórdicos, onde tem muito frio e tal, que o pessoal bebe muito, que bebe o fim de semana inteiro. Mas, assim, bebe pesado, né? Aqueles heavy drinker, mas é o heavy drinker do fim de semana. E a pessoa precisa daquilo. Ela tem uma... O organismo parece que ele entra em abstinência. Ele cria uma falta daquela droga. E tem drogas que criam uma dependência que as pessoas largam tudo, por exemplo, no caso do crack. Né? Então, nós estamos vendo nas cracolândias pessoas, inclusive profissionais, que largaram tudo para viver nas cracolândias. Então, eles vivem única e exclusivamente para a droga. Entende? Então, é uma dependência total. Né? Não consegue mais trabalhar, perde a sua capacidade cognitiva, né? A sua motivação, né? Essa é uma grande questão. Uhum, e assim, eu acho que, tentando linkar o assunto que a gente estava falando antes com esse, né? Isso acontece porque tudo que a gente acaba fazendo tem a ver com uma certa grau de recompensa, né? Algumas pessoas conseguem postergar isso, outras não, né? Algumas pessoas conseguem entender que precisam estudar, sei lá 7, 8 anos, para depois de 8 anos ter um trabalho que se recompense. E vai ter a sua existência, né? Vai conseguir se sobreviver porque conseguiu esperar 8 anos para receber essa recompensa.
Isso é uma função mental. Esperar. Eu espero. Eu não vou agora sair correndo daqui e ir lá tomar meu cafezinho lá embaixo porque eu quero agora meu café. Não, eu consigo esperar. Eu vou terminar aqui a nossa conversa e aí depois eu vou tomar. Essas pessoas que acabam tendo transformações nos circuitos, elas precisam da recompensa na hora. E como eu estava dizendo, quando ocorrem essas transformações, que é uma questão do dependente, de que outras coisas já recompensam. Imagina que para uma pessoa que já perdeu tudo e às vezes está juntando uma latinha para usar a sua substância, ela conseguir 3, 4 latinhas já dá um prazer talvez maior do que alguém que, sei lá, vai fazer uma prova para que dá 8 anos ter um trabalho. Porque ele já tá sentindo agora, daqui a pouco eu vou usar. Juntou 3, 4 latinhas, o corpo já foi recompensado, já tá sentindo bem e nada mais importa. Não, é tudo voltado para aquilo, né? Por exemplo, nas Cracolândias, por exemplo, a gente vê uma prostituição pela droga. Sim, né? Nada mais importa. Nada mais importa. Como que eu vou conseguir chegar no fim? Exatamente, mas então tudo é isso, quer dizer, o importante não é o hoje, o aqui e agora, é o teu plano de vida. Por exemplo, as pessoas hoje, os estudantes, por exemplo, e esses concurseiros, todo mundo está usando drogas estimulantes, né? Isso é uma realidade, né? Então todo mundo usa as suas anfetaminas, né? Todo mundo não, Existem mas pessoas que e não só para estudar, mas também para exercício físico, né? Porque querem ter o melhor performance, o melhor desempenho. E aí elas ficam dependentes também dessas drogas, que inclusive são drogas lícitas. Existe também. Qualquer coisa que vai me ajudar a chegar no fim, né? Mas o que eu queria colocar claramente, João Otávio, é que é o seguinte, na verdade, droga é medicamento. A gente só usa droga porque precisa se medicar, porque a gente está mal. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, a droga mais usada há séculos no mundo é o álcool. Então, por que as pessoas bebem? Bebem para se acalmar, bebem para criar coragem. Né? O álcool é muito engraçado, né? Porque ele serve para as duas coisas. Né? Então, por exemplo... Fazer aí para depois quando se arrepende? Antes ou depois? Mas assim, por exemplo, estou nervoso, vou lá tomar a minha cachaçinha, o meu whiskyzinho para me acalmar. Ou se não, é o seguinte, não, eu estou brabo, eu vou lá dar um pau naquele cara, eu vou lá, aí toma ele ajuda. E aí a pessoa, no caso, por exemplo, do suicídio, né? Nós estamos pesquisando e vendo que pensar em se matar, a grande maioria das pessoas vão pensar durante toda a sua vida, alguma vez. Porém, os que se matam, na maioria das vezes, eles se matam porque eles estão sob o uso de drogas. Uhum. Porque as drogas criam aquilo que tu estava falando antes, que elas aumentam a impulsividade e a agressividade. Uhum. Né? Mas, por exemplo, se tu não está sob efeito de droga, tu até pensa em te matar, mas tu não tem coragem. Isso que tu falou, Nogueira, é importante. E assim, fazendo uma relação com o que eu trouxe no início. Uma pessoa, tá, que ficou chateado, que brigou e acabou usando drogas, o que algumas outras pessoas, talvez que não tenham essa característica da dependência, fazem quando, sei lá, brigou com a namorada, faz o quê? Se não usa droga, o que faz? Uns vão dizer, olha, eu vou e converso com um amigo. Sim, pois é, mas é muito comum isso que a gente acabou de falar. Tomei um pé, né? Isso, mas aí por que algumas pessoas não querem beber todas para esquecer daquela que, bandida? Por que algumas pessoas levam um pé e vão buscar álcool
e algumas outras pessoas levam o pé e vão falar com um amigo, ou vão, sei lá, se trancar num quarto, ou vão chorar uma semana. Por que isso é diferente? A Porque reação. daí porque a gente está falando de pessoas, está falando de perfil dependente. Exatamente. De quem que vai viver isso e vai procurar a substância e quem vai procurar um amigo. Talvez uma pessoa não tenha um amigo. Talvez se tu oferecesse para alguém que sempre quando briga leva um pé na bunda, vai beber, e tu oferecesse um amigo, quem sabe ela não fosse beber. Pois mas aí tu falou numa palavra que é importante, que é perfil. É que, na verdade, as pessoas que usam drogas, elas têm um perfil aditivo, de addiction. Elas precisam adicionar, porque elas não suportam a dor. Sozinho. Não, elas não. Aquela história. Hoje todo mundo fala o que é a resiliência, né? É tu suportar. Quem não sabe sofrer não sabe viver, né? Por exemplo, até em futebol se fala isso. O time tem que saber sofrer. Como é que é o saber sofrer? É saber se defender. E a maioria das pessoas às vezes não sabe se defender. Então o que elas fazem? Elas ficam tristes, principalmente o adolescente, por exemplo. Os adolescentes não suportam. É que não é só que não sabem, não foi ensinado, não aprenderam. Ou não viveram isso. Como é que um time vai aprender a se defender se nunca jogou contra, sei lá, um time que ataca? Ou se nunca treinou, né? Que nunca treinou. Como é que ele vai aprender a se defender, né? Isso, mas tem um outro detalhe. Tem um aspecto também que é importante de ver, que é o aspecto genético. Isso é importante. Mas aí nós vamos estar falando da questão... Vamos falar sobre química, né? A gente vai estar dando um pulo, né? A gente estava falando da parte da dependência e vamos falar sobre química. A química, ela tá ali, né? Em nenhum momento eu vou supor que é igual tratar alguém que tem dependência, sei lá, crack, e alguém que tenha sei lá, compulsão alimentar, ou tenha... Não, mas, por exemplo, eu estou te falando bem simples, por exemplo, a questão genética dos alcoolistas. Então, o teu avô é alcoolista, o teu pai é alcoolista, os teus irmãos são alcoolistas, os teus primos, teus tios... Isso, é por isso, porque tem, sim, uma parte química, que é predisposição a receptor, maior número de receptores no núcleo accumbens para aquela... E por que que fica uma propensão ao álcool e não à maconha, né? Então, sim, existem receptores no nosso cérebro, pessoas que são uma maior chance e pessoas que têm menor ao contato com aquilo. Mas, aí nós estamos falando da parte química, né? Existe um perfil mental, funcional para uma predisposição à dependência. Existe um fator genético, químico, biológico, como que essa substância desperta as reações. Tem gente que diz que usa e, sei lá, usei, me deu uma tontura, não gostei, larguei e nunca mais usei. Então, eu conheço, por exemplo, alguns pacientes que foram numa rave e usaram uma dessas drogas sintéticas uma única vez, que foram numa única rave dessa, e que tem sinais e sintomas dessas drogas até hoje. Mas um outro aspecto, até essa questão das próprias raves, quer dizer, as pessoas que frequentam raves, né? A gente sabe que nessas raves é inegável a distribuição de drogas, né? E outro aspecto, nem vamos falar em rave, vamos falar em ambiente familiar e sociocultural, né? Então nós temos cultura, né? As Oktoberfest, né? Aqui na nossa colônia alemã, mas todas as etnias usam as suas drogas. E aquilo é um aspecto familiar, genético e sociocultural. Com certeza. E podemos ir longe, né? Isso está inserido na nossa sociedade mundial, né?
Tu olha um filme e se a pessoa... tu vai beber comigo? Não vou. Então tu é aquilo. Tu é um chato, tu é um Tu é um frouxo. bunda mole. Tu é um bunda mole, tu é alguma coisa... Né? Então a pessoa... tu é caretão. Não, eu me lembro quando nós éramos... Tu tem que usar juntos. Nós éramos chato. Criança, eu, né, uma geração que nós fazíamos as brincadeiras de garagem. Né? Então, dos adolescentes. Então, a gente fazia... Botar um toca-disco ali, ia dançar e tal. E a gente não tinha coragem de tirar as meninas. Mas aí, então, tinha que tomar alguma coisa para ter coragem. Entendesse? Existe também, né? Tá. As substâncias, elas têm uma... Tá, mas diante disso tudo, quais são as substâncias hoje no Brasil mais comuns em caso de dependência? Quais são as drogas que dão... mais rapidamente dependência e as mais usadas, as mais comuns, tu que trabalha com isso todo dia? Essa frase, ela é interessante, tá? Eu vou tentar transformar um pouco a pergunta para uma resposta que eu recebo direto dos usuários, que é assim, eles perguntam assim, tá, e qual que é a pior droga? E a resposta deles é aquela que tu usa. O que tu acha que tem mais chance, Nogueira? Tu ficar dependente de cigarro, que tu tem em tudo que é lojinha, todas as pessoas ao teu redor usam, tu usa há 20 anos, ou crack que tu usou uma vez. E não tem mais onde tu... Então, o que é que torna uma substância mais propícia de ser... de ser a pessoa se tornar dependente extremamente multifatorial, não é só sobre a substância. Eu tô me tornando um pouco ignorante, mas não é sobre se é álcool, se é cocaína, se é crack, é sobre a pessoa. A pessoa tem mais contato com o quê? Qual é a droga que ela usa mais tempo? Qual que ela gostou mais? Qual que ela viu as pessoas usando? Qual que ela não consegue... a pessoa tem uma biqueira, tem um barzinho que vende álcool do lado da casa, mas a biqueira é 2 quilômetros depois. Então tem é multifatorial o que torna uma pessoa dependente ou não. Tá, mas se tu me perguntasse praticamente, o crack tem uma maior chance, depois a cocaína, que são substâncias que... Os neurotransmissores de dopamina, principalmente, eles são uma relação muito mais intensa com o receptor, entra mais rápido e sai mais rápido. Isso que é o que mais torna, que tem maior chance de tornar uma substância aditiva. A velocidade que entra e sai, que acopla e desacopla do receptor. Tá. E quais são os principais efeitos da dependência química no corpo e no cérebro humano? Sobre as substâncias, cada uma vai ter a sua alteração, né? A pessoa que usa maconha vai ficar com os olhos vermelhos, vai ficar mais relaxado e tal. Mas sobre como é que se transforma o uso em dependência, é esse circuito neuronal que eu estava falando, né? Que envolve córtex pré-frontal, tálamo e estriato ventral e dorsal. Mas como é que o cérebro fica? Me fala das mais comuns, as mais usadas. Assim, por exemplo, tu nota, por exemplo, o pessoal que usa maconha fica mais lento, né? A memória... recente, tu tá perguntando dos efeitos de cada uma? No corpo e no cérebro. O álcool, a pessoa vai... Né? Todo mundo que conhece alguém que está embriagado pode ficar irritado, sonolento, alteração do nível de sensório. Existe um metabólito do álcool que é inflamatório cerebral. Então, até aquele metabólico ser extraído, a pessoa está sofrendo as consequências, né, da presença dele no cérebro. Sobre a cocaína, ela é um excitatório. A pessoa vai ficar acelerada, elétrica, irritada, impulsiva, sensação de euforia, agressiva. Mas no álcool também fisicamente, né? A hepatite, cirrose. E são outras consequências no corpo. Né? A memória, crônico, né? A memória, né?
A memória afetada também. também. Aí nós estamos falando de Wernicke-Korsakoff, Isso. né, que é uma lesão, existe a lesão, a encefalopatia aguda e a encefalopatia crônica, né, pela falta de Quer tiamina dizer, no cérebro. mas tu vê, É são sinais e sintomas uma pergunta muito ampla. gravíssimos, né? Sim, E que levam à morte. sim, existe Existe, a overdose, né? A overdose de várias substâncias podem E levar como é que tudo isso... ou morte ou uma deficiência ao longo da vida, né? A pessoa vai ficar lesada. Isso, lesada mentalmente. Lesada Né? de alguma forma, vai ter sequelas. Isso, dificuldades até para caminhar com o pé diabético. Isso, A deambulação, né? Porque o alcoolista, aquele heavy drinker, o pesado e o embriagado, ele precisa aumentar o espaço para ele não cair, né? E como é que afeta, assim, tudo isso, as relações familiares e sociais desses pacientes, no trabalho e na família? Eu acho que é isso que é o que motiva o tratamento. Né? Se usar a substância não afetasse as relações familiares, não afetasse o trabalho, não afetasse a saúde, por que alguém ia parar? Tu acha que é ruim usar? Tu acha que se a gente for pensar que usar a substância não é gostoso, você está sendo cego. É ruim comer um chocolate, um hambúrguer? Não é gostoso, a gente gosta. Não come porque sabe da consequência que vai ter ali na frente. Se a substância não acabasse com a vida da pessoa, não tirasse o dinheiro dela, não ocasionasse brigas familiares, desentendimentos, problemas sociais e não acabasse com o trabalho da pessoa, as pessoas não iam parar de usar. Sim, a pessoa não tem capacidade para trabalhar, não tem capacidade para estudar, né? Perde toda a motivação. E me diga, como é que o senhor faz o tratamento e quais são os tratamentos disponíveis que o senhor tem para oferecer para os seus pacientes nesses casos mais comuns que o senhor acabou de falar? Eu acho que acho que esse é o ponto, tá? Eu acho que esse é o ponto. Como é que a gente faz para tratar? Eu vou meter um pouco mais nessa pergunta. Aqui a gente podia eu podia ser breve e te dizer quais são os medicamentos que podem nos ajudar ou não, e aí nós estaria falando da parte química, né? Mas eu quero chamar um pouco a atenção para esse outro lado, da dependência, tá? Como se trata alguém que precisa de algo que é dependente... Não estou falando de novo, não é sobre a dependência do álcool, não é sobre a dependência da cocaína, não é sobre a dependência do cigarro. É como se trata alguém que precisa de algo e não pode ter aquele algo. A resposta que eu tenho visto é com presença. E o que eu quero dizer que é com presença? Não dá para te tratar um dependente químico ou um dependente de qualquer coisa como algumas outras doenças nos permitem isso. Não que seja o ideal, tá? Não é o ideal. Chega alguém com depressão ali, ou tu faz uma anamnese bem feita. Se tu fizer uma anamnese bem feita, tu consegue ter uma hipótese diagnóstica bem clara, né? Em algumas outras transtornos tu consegue. Tu pode até, quiçá, começar um tratamento no mesmo momento e isso pode dar certo, né? A pessoa vem com uma história clara, tu faz uma anamnese bem feita, depressão, tu prescreve teu medicamento, a pessoa pode voltar em 1 mês, 2. Não é o mais adequado, não é a melhor forma de lidar com isso, mas é possível. É possível e a pessoa pode ser que volte em 2 meses dizendo que tá bem. Na dependência química, salvo raríssimas exceções, e a exceção está para comprovar a regra, não é possível. Tem que ter presença. Não dá para ti prescrever uma medicação para alguém que é dependente de algo e dizer assim, volta aqui daqui a 2 meses, volta aqui daqui a 1 mês. Sim, mas então... Precisa presença. Isso. Então, qual é o maior... Eu vou tentar sintetizar isso que tu está falando. Qual é o maior desafio? Realmente viver aquilo. Estar presente, né? A família, tu tá falando da família. Algo
algo. Vai ter gente que vai dizer que não... Eu escuto histórias das mais diversas, tá? Vai ter gente que vai dizer que não tem família. Que não tem família para ajudar. Inclusive, talvez seja por isso que até, inclusive, tenha acabado buscando alguma coisa para preencher esse espaço. Tem que ter algo. Eu já escutei milhares de histórias das mais diversas e muita gente conseguiu de muitas formas diferentes. Não tem receita de bolo, não tem jeito certo, não tem... existem muitas, e eu posso citar aqui, muitas formas de dar certo. Sozinho, sem presença, não vai dar. Não vai dar. Deixa eu dizer o que eu quero dizer com isso. Eu já vi gente dizendo que deu certo sem medicação. Eu já vi gente dizendo que deu certo indo em grupos, NA, AA, grupo no serviço, grupo no CAPS. Eu já vi gente dizendo que dá certo fazendo terapia individual, uma vez, 2 vezes por semana, com um médico, com um psicólogo, com um amigo, com a mãe em cima, com um cachorro, com um gato. Tem que ter alguém, tem que ter presença. Com igreja, tem que ter presença. Tu tá tirando algo dali. Tu tá tirando algo dali, tu tem que colocar algo no lugar. É que mudar um hábito de vida é uma coisa que não é fácil, né? Então, eu gostaria que o senhor nos deixasse uma mensagem ou orientação para quem enfrenta a dependência e para quem quer ajudar uma pessoa nessa situação. Qual é a sua mensagem? Presença. Tem que estar presente. Não dá para pensar que as coisas vão acontecer sem estar realmente junto com a pessoa. Se é um amigo... Eu poderia traduzir essa tua presença em acolhimento? Acolhimento faz parte da presença. Não adianta acolher e liberar, né? Não seria a mesma coisa. Eu te acolho aqui, tu vem aqui, a gente faz uma entrevista e... Não é presença. Tem que vir aqui, tem que estar aqui. Se tu só me recebesse aqui... Tem que estar junto, seja para a mãe, seja para um amigo, seja para o médico que vai estar atendendo. A pessoa tem que realmente estar junto. É que, na verdade, é o seguinte. Tu nunca consegue tratar uma dependência sem substituir uma droga por outra. E eu creio que a melhor droga e que a maior droga que existe, ela dá sequela, ela dá abstinência e ela cria hábito. Essa droga se chama amor. Tu não vive sem o amor e sem o teu amor. E quando tu fica sem ele, tu sente tudo isso. Falta, abstinência. Então nós temos que trocar essas drogas pela maior de todas as drogas, que é a droga do amor. O amor que acolhe, que ajuda, que protege. E o máximo seria o amor próprio no final, né? Não só o amor aos outros, ter um amor próprio. Mas é um caminho. É um caminho. Tu começa saindo de uma substância externa para o amor e depois para o amor próprio. O ideal é que a pessoa não viva dependente de alguém também, né? Não pode viver dependente dos outros também. Mas que chegasse ao ápice do amor próprio e a pessoa pudesse viver consigo, sem depender de nada. Mas aí também o senhor quer a perfeição, né, doutor? Nós estamos trabalhando para isso. Então tá bom. Então eu queria agradecer muito a sua presença aqui e deixar as últimas palavras, uma mensagem, né, com o senhor. Eu também quero agradecer. É um tema que eu adoro falar, né? Tu sabe que eu trabalho num CAPS e eu adoro trabalhar lá porque realmente me toca e me emociona essas histórias. Onde tudo isso que a gente falou aqui, essas pessoas que sofrem com dependência de qualquer coisa, acabam indo para vidas que não querem, que não conseguem sair, e realmente é muito difícil. Se eu pudesse deixar uma mensagem, para que, se você está vendo alguém, está presenciando isso com alguém, está vendo alguém numa situação assim, não vão pensar que é fácil. Eu costumo brincar. Gente, às vezes para fazer uma mudança mínima na nossa vida, de, sei lá, fazer uma dieta, fazer uma academia, fazer, sei lá, mudar um hábito tão simples,
para nós, às vezes, é tão difícil. Que dirá conseguir vencer uma substância que mexe tanto com os circuitos cerebrais no nosso cérebro que às vezes, enfim, modifica a vida da pessoa como um todo. Então, vamos estar realmente presentes para essas pessoas. Quem estiver diante de alguém, de um paciente que sofre de demência química, estejam presentes, estejam com eles, vivam isso com eles, e tentem enxergar a doença como ela realmente é. Esse foi mais um Corações e Mentes. Mas não se preocupe tanto. Você tem aonde procurar ajuda. Do seu lado, em cada região da nossa cidade, tem um centro de atenção psicossocial que pode lhe atender. Então procure ajuda. Se o caso for mais grave, vá num pronto-socorro ou numa emergência. Nós trabalhamos 365 dias por ano, 24 horas por dia. Nós estamos sempre do seu lado. Os médicos estão sempre do seu lado. Nos procure que nós vamos lhe ajudar.